Estimado Diácono Adilson, caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, bem como os irmãos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Veja, quinta-feira passada, dia 2 de novembro, nós celebrávamos a comemoração de todos os fiéis defuntos. Nessa ocasião, nós éramos convidados a rezar por aqueles nossos entes queridos que já partiram desta vida para a eternidade e que nós cremos que, se não estão no céu, pelo menos estão no purgatório. E por que estão no purgatório? Porque, uma vez que partiram desta vida, levaram consigo marcas, consequências, imperfeições do pecado em suas vidas, que nós chamamos de penas temporais. E quando nós carregamos essas imperfeições, essas realidades de desamor, desta vida para a eternidade, necessariamente, segundo a doutrina católica, temos que passar por um período de purificação. Segundo o saudoso Papa Bento XVI, no purgatório, então, nós somos purificados pelo fogo do amor de Deus. O fogo do amor de Deus retira de nós toda a realidade de desamor, nos torna plenos do seu amor, para que nós então possamos estar na presença do amado, que é Deus, porque Deus é amor. Muito bem, dito isso, hoje nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos, que são aqueles que já alcançaram a graça de estar na companhia de Jesus, de estar na companhia do Pai, na companhia do Espírito Santo, na companhia de Deus. Pessoas que nesta vida alcançaram a graça da perfeição do amor, da perfeição da caridade, ou que não alcançaram, mas que passaram pelo purgatório e estão no céu. Então veja, hoje nós estamos comemorando e festejando aqueles que já estão nos céus. Porém, é importante dizer que, sim, lá no céu está o nosso santo de devoção, e nós temos os nossos santos de devoção, homens e mulheres que ganharam as honras dos altares, que foram reconhecidos pela igreja por uma vida honrosa, virtuosa, santa. E nós temos as nossas devoções a certos santos. Alguns são devotos de Santa Paulina, por exemplo, e todo ano vai ao santuário em Nova Trento, ou vai com mais frequência. Outros são devotos de São Frei Galvão, vai até Guaratinguetá, vai visitar lá. Outros são devotos de Padre Pio, São Bento e São João Paulo II, enfim, cada um de nós temos a nossa devoção para com o nosso santo. Porém, esses santos, eles não são a maioria dos que estão no céu e que já são santos. Há uma multidão de pessoas que não foram reconhecidas pela igreja, que não ganharam as honras dos altares, mas que estão lá nos céus. E pessoas que conviveram conosco, pessoas que passaram pela nossa vida talvez, o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso vovô, a nossa vovó, um tio querido, um primo, uma irmã, um colega de trabalho, uma pessoa com quem nós convivemos na nossa pastoral, no nosso movimento, pessoas que eram pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que amavam a igreja, amavam a sua família, eram corretos, pessoas de posturas irrepreensíveis, pessoas trabalhadoras, dedicadas, e que nesta vida, e que conviveram conosco, alcançaram a perfeição do amor e foram para o céu, estão na companhia de Deus. E o que me garante isso é a própria palavra de Deus hoje. Olha, presta atenção o que diz o livro do Apocalipse. Diz assim: ouvi então
o número dos que tinham sido marcados. Veja, quando é que nós fomos marcados? Nós todos fomos marcados no dia do nosso santo batismo. Naquele dia memorável, sublime, Deus nos marcou com uma marca indelével que nunca vai se apagar. E esta marca que Deus colocou na nossa alma é uma marca que significa que nós somos pertenças de Deus. Significa que nós somos propriedades de Deus. Somos reservados para Deus. Somos consagrados de Deus. Dito de outro jeito, Deus é o nosso dono, é o nosso Senhor. E não importa se eu vou para o inferno, desculpa trazer o tema, mas é verdade, existe o inferno, é o que ensina a doutrina da igreja, ou se eu estiver no céu, na companhia de Deus, esta marca nunca vai se apagar. Então, no dia do nosso santo batismo, fomos marcados por Deus. Deus nos marcou. Então, aqui diz a palavra: ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui, claro, esses 144.000 nós sabemos que é simbólico. Esta soma acontece da seguinte maneira: as 12 tribos de Israel, a antiga aliança, o Antigo Testamento, vezes 12, os apóstolos, a nova aliança, o novo povo de Deus. Então 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1.000, 144.000. 1.000 na Bíblia é um número que representa o infinito. Então, esse 144.000 está querendo dizer que há uma infinitude, uma multidão de pessoas que foram marcadas por Deus. E olha como continua o texto: depois disso vi uma multidão imensa de gente. Olha, uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Veja, um número incontável de pessoas, diz aqui a palavra, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Veja, há uma multidão de pessoas no céu. E aí, olha só, mais adiante o que vai dizer, o texto diz: e um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Veja, no dia que nós fomos batizados, claro, nós não recordamos do nosso batismo, a não ser que fomos batizados adultos, mas nós já participamos de muitas celebrações de batismo. E a criancinha, o bebezinho, aquele anjinho, vem com uma roupinha branquinha, não é? Para simbolizar a santidade, a pureza de Deus, não é? Para simbolizar que aquela criaturazinha vai morrer com Cristo e vai ressurgir com Cristo uma nova criatura. Daí olha só o que diz o texto em seguida: eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Repito, quando é que nós recebemos a graça de termos as vestes lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro? No dia do nosso batismo. Nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. A palavra nos diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Ganhamos a graça da filiação divina, inclusive na segunda leitura justamente traz esse tema, que somos filhos de Deus. Então veja, fomos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro no dia do nosso batismo. E aqui diz, olha só, uma coisa muito importante: esses são os que vieram da grande tribulação.
Qual tribulação? A tribulação deste mundo. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, vamos passar por muitas tribulações. Vamos ter muitas lutas, vamos ter muitos sofrimentos. Vamos passar por momentos difíceis financeiramente. Vamos passar por momentos de enfermidade, se não somos nós, outros que nós amamos vão passar por momentos de enfermidade e vamos sofrer com eles. Algum acidente que pode acontecer, alguma coisa que não é boa. Então nós passamos por muitas tribulações, passamos por perseguições, passamos por incompreensões, também porque professamos a nossa fé. Então vamos passar por muitas tribulações enquanto estivermos neste mundo. Mas veja que coisa maravilhosa, diz que uma multidão está no céu. Ou seja, eles vieram deste mundo, passaram pelas tribulações, passaram pelas lutas, eles perseveraram, eles não pararam diante das adversidades, diante das angústias, diante dos medos, diante das quedas, diante dos momentos que falharam, eles não pararam, eles perseveraram, eles continuaram, ergueram a cabeça, foram adiante, porque veja, a gente acha que ser santo é aquele que nunca vai errar, que é aquele que nunca vai falhar. Não, meus amados irmãos, a santidade se constrói nesta luta, nesse embate de cair e levantar. Basta você recordar São Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Então, o santo se constrói nesse embate, nessa luta. Ele vai sendo ferido, ele vai sendo machucado pelas coisas deste mundo, mas ele luta, ele vai adiante, ele não para alcançar a meta final, que é o céu, que é estar na companhia de Deus. É alguém que não cruza os braços, não fica no vitimismo, não fica na lamentação, mas que vai adiante. Então veja, esta palavra para nós é uma palavra de esperança, de ânimo, de alegria, de júbilo. Porque nós não podemos abaixar a cabeça, não podemos desanimar diante das dificuldades. Claro, eu não sei o que você está passando, mas todos nós passamos, hora ou outra, por alguma coisa difícil. E não podemos parar, não podemos dar tréguas, não podemos afrouxar, não podemos desistir, não podemos jogar a toalha. Temos que dizer, não, eu vou continuar firme, eu vou, porque a minha meta final não é neste mundo, a minha meta final é o céu. E se for preciso derramar lágrimas, eu vou derramar por causa de Cristo. Se for para sofrer e abraçar a cruz de Cristo, eu vou abraçar, porque a minha meta não é as coisas deste mundo, eu fui feito para as coisas do alto, para as coisas do céu. Então veja, amados irmãos, todos nós passamos por essas dificuldades. E aqui diz que essa multidão vem da tribulação. E aí eu queria dizer uma coisa para você, porque muitas vezes nós temos uma compreensão bastante distorcida da busca da santidade. Muitas vezes eu escuto das pessoas que eu atendo, como que a santidade fosse para poucos, para pessoas privilegiadas, como que pessoas que foram escolhidas a dedo por Deus. Esse vai ser santo. Não, esse não. Esse eu não gosto muito, ele é meio careca. Não, esse não vai ser santo. Não, esse é meio barrigudinho. Não, também não. Esse aqui sim, esse aqui ele é legal, esse vai ser santo. Não, meus irmãos. Deus não brinca conosco. Então nós temos que ter a compreensão certa de como é este caminho de santidade. Veja, a santidade, sim, claro, melhor dizendo, é aquela pessoa que se coloca diante do sacrário, que se ajoelha, que é piedosa, que reza, e está ali diante de Jesus. É aquela pessoa que vem à missa todo dia. Sim, é aquela pessoa que reza o rosário, reza o terço da misericórdia, reza o terço da libertação, reza o terço das santas chagas, reza o terço não sei do quê, reza o terço. Tudo isso é também santidade, mas a santidade, ela se dá no concreto do nosso dia a dia, nas coisas mais cotidianas. É naquilo que é o mais comum da nossa vida que nós vamos sendo forjados, vamos sendo lapidados e vamos sendo santificados. Deixa eu explicar para você entender melhor. Quando você, esposa, mãe, acorda cedo
prepara aquela marmita para o seu marido, prepara aquele café para o seu filho, para a sua filha, aquele cafezinho que ele vai para a escola, ou a sua menina, sua filhinha. E você acorda, sim, é cedo, é 4 da manhã, ou 5 da manhã, ou 6 da manhã, que seja, mas você acorda com alegria, você faz com disposição, você faz com amor, isso é santidade. Aquele pai, aquela mãe que acorda 3 da manhã, pega condução para ir ao seu trabalho, e enfrenta chuva, enfrenta frio, enfrenta calor, enfrenta um patrão muitas vezes ríspido, duro, que não reconhece o seu trabalho, tem que engolir, como a gente diz, engolir sapo, é humilhado, mas está lá, trabalha, um homem, uma mulher, são homens e mulheres fiéis, que estão ali trabalhando, dedicados, são honestos, e lutam para trazer dignamente para a mesa de sua casa o pão de cada dia, vem para casa com alegria para descansar e poder servir a sua família ainda. Isso é santidade. A mão calejada, o trabalho, é santidade quando é feito com amor. Também aquele que trabalha com a caneta, com o computador, se trabalhar com alegria, com amor, for honesto, for uma pessoa de boa vontade, sim, vai ser santo também. Aquele motoboy, aquela secretária, aquele pedreiro, aquele servente, o advogado, o médico, se trabalhar na sua profissão com amor, fazendo bem, isso é santidade. Quando eu estou lá no ônibus e uma senhora idosa entra no ônibus e não tem assento para ela, eu me levanto e dou lugar para ela, faço essa gentileza, isso é santidade. Quando eu dou um bom dia com alegria para alguém, isso é santidade. Quando eu acolho alguém com cordialidade, é santidade. Quando eu tenho uma atitude de carinho, é santidade. Quando eu, como criança, eu acolho a ordem do papai e da mamãe que dizem, arrume a cama, eu vou lá e arrumo a cama, isso é santidade. Quando o papai e a mamãe dizem, vai lá, lava a louça, eu vou lá e lavo a louça, isso é santidade. Isso eu faço por amor. Quando eu lavo a louça por amor, quando eu varro a casa por amor, quando eu sirvo na comunidade por amor, não por vaidade, não por orgulho, não para me aparecer, é santidade. Quando estou no trânsito e aquele cara me corta e eu, ao invés de xingá-lo, eu rezo por ele, isso é santidade. Quando eu saio de um supermercado e eu vejo que a menina do caixa deu dinheiro a mais para mim, eu digo, não, esse dinheiro não me pertence, eu tenho que devolver, porque vai fazer falta no caixa dela, ela vai ter que pagar, coitada, é salariada. Eu chego lá e digo assim, minha irmã, está aqui o dinheiro, você deu a mais. Isso é santidade. Você consegue entender que a santidade, ela se dá no dia a dia, ela não é algo distante de nós, é nas pequenas coisas que nós vamos sendo santificados. Cada atitude que eu tomo em relação ao outro ou a mim mesmo, e se for atitude boa, isso vai me gerar santidade. Então veja, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é belíssima, mas para que esse processo de santidade aconteça na minha vida, é sim necessário que eu tenha um coração pobre de espírito. E um coração pobre de espírito significa alguém que é dócil a Deus. Significa alguém que reconhece a sua dependência por Deus. É alguém que olha para a sua história, vê sua miséria e diz, eu não me basto a mim mesmo. Eu sem Deus eu sou nada. Eu preciso da graça de Deus. Sem a graça de Deus eu não vou adiante. É alguém que se rende e se deixa ser aperfeiçoado, trabalhado pela graça de Deus. É alguém que deixa Deus ser Deus na sua vida, ser Senhor da sua vida, comandar a sua vida. É alguém que diz assim, olha,
nada mais quero fazer que não tenha Deus no centro da minha vida, seja em âmbito familiar, seja no âmbito eclesial, no caso, servindo na igreja, seja profissional, tudo que eu fizer tem que ter Deus no centro. Isso é um pobre de espírito. Um coração pobre é alguém que é dócil ao querer de Deus, à vontade de Deus. E uma vez que nós vamos nos tornando isso, pela graça de Deus também, claro, e pela nossa decisão, veja, nós vamos, por consequência, alcançar a prática das outras bem-aventuranças, porque essa primeira bem-aventurança, coração pobre de espírito, o pobre de espírito aqui, é a porta de entrada para as demais bem-aventuranças. E bem-aventurança significa felicidade, ser feliz. Então, se queremos ser verdadeiramente felizes, é nós realmente buscarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos e fomos feitos para isso, que é ser santo. Fora da santidade você não vai ser feliz. Você pode ter momentos de alegria, de euforia, mas a verdadeira felicidade se dá na santidade. Que o nosso coração, amados irmãos, possa acolher esta palavra tão bela de hoje, dessa liturgia, da comemoração da solenidade de todos os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.